pessoal. Voltamos hoje então com o Otávio Gons, né, que não escolhi incentivar, já que ontem a plataforma nos boicotou e a gente acabou não conseguindo voltar nem pelo perfil e nem pelo perfil do Otávio. Então realmente acho que foi um erro da plataforma. Vi que o Otávio já está online, vou chamar ele aqui para dividir o espaço comigo. Aê, bom dia! E aí, Paula? E aí, tudo bem? Bom dia! Agora vai, agora vai! Agora vai, vamos rezar que sim, né? Sabe que isso deu problema com todo mundo ontem, né? Pois é. As lives do Instagram pararam de funcionar. Muita gente tentando fazer live e não conseguia. Muita live às 8 horas. A gente está até pensando em modificar o horário das nossas. Inclusive, se o pessoal quiser sugerir aí nos comentários, se preferem algum outro horário, a gente está aceitando sugestões, porque realmente às 8 horas o espaço está super lotado. Eu não sei se é lotação, não sei se foi algum problema, né? Mas realmente deu ruim. A gente pensa em fazer a da Patrícia Kiela, de repente, hoje às 8, até para testar se realmente é o horário, né? De repente manter o horário dela e aí qualquer coisa a gente avalia, né? Mas enfim, se o pessoal preferir outro horário, também pode sugerir, porque o Escolhi Incentivar é assim mesmo, né? É de todo mundo. É de todo mundo e a gente vai analisando o que funciona melhor para colocar em prática. Boa. Quero dizer para todo mundo que eu tô na rua, mas eu tô em casa, tá, gente? Aqui, graças a Deus, eu tenho um espaço bem bacana aqui. Coisa boa pegar um ar. Tem um espaço bem bacana, então até por isso tem um pouco de sol, um pouco de sombra. Eu tô tentando aqui me localizar. Mas não se preocupem que estou em casa. Boa. E aí, Paula? E aí? Vamos lá? Vamos que vamos. A gente estava falando ontem, né, sobre... Na hora que trancou a nossa live, sobre o ócio, né? A gente havia comentado do ócio, do tédio, né? Que essa pandemia nos forçou ao ócio, que esse ócio em breve muitos se já não se transformou em tédio, e esse tédio pode vir a ser nocivo, né? Gerando outros sentimentos como revolta, como frustração, né? Como irritabilidade. Sim. E aí o caos que tá lá fora acaba se instalando dentro da própria cabeça, né? E aí a gente havia conversado, cara, uma das coisas fundamentais para essa quarentena, mas assim, é fundamental mesmo, é todo santo dia tu acordar, né, tomar um banho e botar uma roupa, né? Uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão trivial, mas que tem um impacto substancial na tua moral, na tua percepção de momento ali. Né? A Paula falou, até botei maquiagem, né? Pô, bota uma maquiagem, é isso mesmo, né? Vamos botar uma maquiagem, botar uma roupa, vamos enfrentar essa pandemia, né? Vamos enfrentar esse caos com dignidade, né? Dignidade que eu digo assim, ó, de peito aberto, não aos farrapos, né? Não entregue ao vírus, né? A gente querendo não tá numa guerra nesse momento, né? Uma guerra contra um inimigo invisível. Exatamente. Né? Se a gente, né, nos portarmos como pessoas, né, nem aí pra vida, né? Naquele famoso, não sei se você já viu o meme Solita. Já viu? Não vi, acho que não. O meme Solita é uma pessoa assim, de pijama, atirado na cama, na posição fetal, vendo TV. Entendeu? Assim, tipo, uma posição, ó, tô entregue a ti, entendeu? Tem, com certeza. Não, tem muita gente assim. Tem muita gente assim. E isso, olha, vai trazer problema. Né? O Edson até tá colocando ali rituais matinais para seguir o plano, e é verdade, né? A importância dos rituais matinais e da disciplina, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: a disciplina é o que te faz perigoso. E é bem isso, assim, né? Tem outra que eu acho muito boa: disciplina é igual a liberdade. É verdade. Porque só tendo disciplina tu consegue ter liberdade quando tu quer e precisa. Exatamente. E nesse momento que a gente está vivendo, a nossa disciplina é posta à prova, né? Com certeza, nossa disciplina, nossa liberdade. Prova. Tudo. Né? E até o pessoal ontem estava participando, tá uma pena que caiu, estava muito legal, as pessoas estavam mandando muitas perguntas, então até peço, podem mandar de novo, inclusive, porque, né, não vai lembrar de todas aqui. Mas lembro de uma da Mariana que falava sobre a questão dos vizinhos, né? Como auxiliar vizinhos que estão em pânico. Então, pessoas que ela nota que realmente surtaram com essa pandemia. Não é o caso dela, mas ela também não sabe como ajudar, até porque não pode ter contato, né? Olha, isso é muito interessante, né? Até esse caso concreto que a Mariana trouxe, que a gente pode dar uma mensagem sobre ele. Né? E já também dar uma dica para ela. Nesse momento de pandemia, vão ter dois grupos. Né? Vão ter os que vão precisar ser iluminados,
ou seja, que vão estar em pânico, precisando de ajuda, e vão ter os que vão iluminar. Né? Vão ter as pessoas que vão ser a vela, e vão ter as pessoas que vão ser iluminadas pela essa vela. Nós aqui, 27 pessoas que estamos nessa live nesse momento, a gente tem que ser a vela. A gente tem que buscar ser essa luz que ilumina os outros. Sim. Porque só por ter entrado, a pessoa já demonstra uma atitude, né, de que está tentando ser mais forte. Exatamente, exatamente. Porque assim, ó, agora mais do que nunca, é hora da gente mostrar a nossa força. Agora, a vida tá pegando a nossa cara, dando um tapa na cara e dizendo, seja melhor do que tu foi ontem. Agora a gente tem um dever moral, quem tá são, né, quem tá bem mentalmente, né, de contribuir para a sanidade dos outros. Né? A gente está sendo convocado a fazer a nossa parte nesse momento. E até como profissionais, eu acho, né, que isso também casa muito, porque a Gabriela mesmo enviou aqui, né? Podemos indicar os profissionais que estão disponíveis para acolhimento emocional gratuito. A Gabriela é psicóloga. A Gabriela é psicóloga. Até o próprio Código de Ética de Psicologia, né? Tem um artigo lá, se eu não me engano, o artigo 2º, letra, não me lembro da letra, que diz o seguinte, olha, o profissional de psicologia, em momentos de caos, pandemia, não sei se é bem essa nomenclatura, pode sim prestar atendimentos gratuitos. Sim. Né? Que no momento a psicologia, o exercício da profissão da psicologia nesse momento é fundamental. Né? É fundamental. Eu acho que nós precisamos sim buscar ser essa luz que ilumina os outros nesse momento. Né? Acho que todos nós, assim, tanto como seres humanos e quanto como profissionais, acho que a gente tem que pensar como a gente pode auxiliar, né? Em todos os termos, a questão de saúde, a questão econômica, né, como o próprio projeto propõe, mas acho que cada um pode fazer encontrar dentro da sua expertise uma forma de auxiliar. Né? Claro, e às vezes assim, Otávio, eu não tenho expertise nenhuma, eu sou um engenheiro. Ora, liga pro teu vizinho, agora vamos pegar o caso da Mariana, nem sei se ela é engenheira, mas vamos pegar só um exemplo aqui. Pergunta se ele tá bem. Ouve ele, escuta ele. Né? Sim. Abraça aquela pessoa, uma chamada de vídeo. Sei lá, brinca num vídeo, fala alguma coisa, entendeu? Só se mostra ali. Ó, eu tô aqui, a gente tá junto. Isso já é maravilhoso. A própria Gabriela, eu assisti uma live da Gabriela esses dias e a própria Gabriela, essa psicóloga que nos escreveu, falou sobre a importância, né, da questão dos idosos, de ligar pro teu avô, pra tua avó, fazer uma chamada de vídeo, ou se tu estás com ele dentro de casa, mostrar fotos antigas, porque os idosos adoram, né? Olhar. Olha que bonito! Fazer uma oração com os avós. Exatamente. Vamos fazer uma oração, vamos deixar de implicância, vamos deixar de bobagem. Vamos fazer uma oração, nós aqui. Já que a gente não dava, né? Vamos acender uma velhinha e fazer uma oração. Olha que momento lindo que tu pode proporcionar para os teus avós. Isso é óbvio que vai trazer um conforto para eles nesse momento, entendeu? Mas com certeza. Óbvio. Né? E dedicar um tempo, né? Que às vezes no dia a dia a gente acaba não fazendo. E olha só, vamos pegar a metáfora da vela de novo, Paula. Quando a vela está sendo vela, quando ela está iluminando, tá? A vela está sendo vela, metaforicamente falando, ela está ali cumprindo a sua função quando ela está iluminando os outros, não é isso? Sim. Só que olha que paradoxo interessante, a vela, quando ela está iluminando os outros, ao mesmo tempo ela está o quê? Se queimando. É verdade. Perdendo um pouquinho de si. Ou seja, a vela está se doando para cumprir a função dela de vela. E é exatamente assim que a gente tem que operar. É doar um pouquinho de nós para os outros. A Gabriela falando, acaba nos confortando também. É bem isso, acaba confortando. Exatamente. Quando a gente doa um pouquinho de nós, doa tempo, doa energia, a gente está se doando. Só que a gente está ali, iluminando o outro. Né? Iluminando o outro. Então, assim, ter paciência com essas pessoas, né? Querer servir elas de coração aberto sem querer nada em troca. Né? Sair um pouco de ti, do teu mundo interno, sair um pouco das tuas preocupações e pensar assim, hoje eu vou servir os outros. Hoje eu vou servir meus avós, hoje eu vou dar tempo para eles, hoje eu vou ligar, fazer uma chamada de vídeo, fazer uma oração com eles, hoje eu vou ser vela. E a vela exige um pouco... A vela mesmo nos mostra, ela se queima ao mesmo tempo, ela está se doando ali, ela está se entregando para aquele momento. E é isso que a gente tem que fazer.
A gente tem que acordar todo dia, tomar banho, botar uma roupa e dizer, ó, hoje eu vou cumprir com o meu dever diante da minha família, diante do meu trabalho, diante dos meus estudos, como se fosse assim, uma convocação. O coronavírus está batendo na tua porta no seguinte, cara, busca ser melhor do que tu foi ontem, porque essa é a oportunidade que tu tens, né? Exatamente. Até a minha mãe mandou aqui numa pergunta aqui, mas na verdade é um comentário, dizendo que a psicóloga dela fala com ela diariamente e que isso tem sido um conforto, sabe? Pelo WhatsApp, provavelmente, acredito eu. A reverenda também eu sou anglicana, né? A reverenda da minha catedral me envia uma oração por dia. Também, assim, ela já me ajuda que eu comece o meu dia de uma forma diferente. Claro, independente do que a pessoa acredita, cada um vai buscar a sua espiritualidade, como tu falava ontem, né? Mas acho que é o momento da gente também buscar esse apoio, esse conforto, né? Claro que sim, claro que sim. Vamos ver o que o pessoal tá mandando aqui. Pode ir falando, Otávio, que eu vou lendo aqui. Tem uma... Lá no início da Grécia Antiga, tá? Quando foi fundada a psicologia, tá? Ela advém de dois termos gregos. Psique e logos. Tá? Psique, em termo grego, é alma, e logos é razão. Ou seja, o estudo da alma através da razão. Né? Depois a gente foi mudando os conceitos e tudo mais, né? Depois que entrou a era cientificista e tudo mais, não vamos entrar aqui no caso. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente percebe, né? A gente não precisa ter religião para perceber que a gente tem um corpo que tem desejos, que tem necessidades, a gente tem vontade de dormir, a gente tem vontade de tomar banho, a gente tem vontade de ir no banheiro, a gente tem vontade de comer. Só que a gente tem algo que, ora, a gente não sabe muito bem como se manifesta. Uns chamam de psique, outros chamam de alma, outros chamam de mente, outros chamam de espírito. Mas a gente tem algo dentro de nós que não é somente material. Né? A gente percebe isso. A gente percebe isso. Então, é um momento que a gente tem que cuidar dessas duas áreas, sabe? A área material, corporal, botar uma boa roupa, fazer exercício físico, né? Comer bem, né? Ter temperança, não comer feito bicho, né? Tratar a comida ali, né? Com uma certa dignidade. Sim, não achar também. que merece agora se mimar todos os dias só porque tá preso. E quanto mais tu come, tu pode estimular uma ansiedade também. Com né? certeza. Então, assim, cuidar dessa parte material, orgânica, exercício, comer bem, né? Sim. Tomar banho, botar uma boa roupa e também cuidar dessa parte espiritual da tua mente, da tua psique, da maneira que tu queira falar, né? Seja através de uma oração, seja através de uma meditação, né? Eu acho que é por isso até que a questão da saúde está tão em alta, né? Essa questão integrativa, né? A própria medicina integrativa. Mandar um beijo para a Alessandra, que quer participar do projeto, já está participando, está com uma ação muito legal, né, pela escola, oferecendo esse auxílio para os profissionais da saúde que precisam de alguma tradução em termos ou expressões do coronavírus. Muito legal. Mas, na verdade, só para complementar, alguns profissionais, inclusive, mandaram mensagem aqui, lembrando que não é só a psicologia, né? Outras áreas também estão com essa permissão pelos seus conselhos, a nutrição é uma delas. O pessoal da arquitetura também pode colaborar, a gente recebeu aqui uma sugestão, dando dicas de como tornar o ambiente mais leve, mais bonito, mais saudável. E assim, isso é muito importante, né? O ambiente que nos envolve. Que maravilha, Paula. Tu falou uma coisa fundamental, né? Fundamental. O ambiente nos envolve muito. O ambiente tem uma capacidade de nos comunicar coisas. Né? Com certeza. Como a roupa, né? Gancho... Como tu falava da roupa. Oi? Como tu falava da roupa, o ambiente nos influencia, né? Exatamente. Antes de estudar esse gancho, eu ia falar, gente, contemplem o belo. Busquem deixar o ambiente de vocês belo, né? Busquem contemplar um sol se vocês têm janela. Né? Acendam uma vela, contemplem essas belezas, porque essas belezas elas têm uma capacidade de transmitir calma, ordem, serenidade. Então a arquitetura ela é muito importante nesse momento também, né? Deixar a nossa casa em ordem, daqui a pouco falar com um arquiteto aí que esteja disponível para dar uma mudada, para deixar o ambiente mais calmo, deixar o ambiente mais bonito. Exatamente, né? A gente tem alguns arquitetos entrando em contato com o projeto, inclusive a gente está produzindo conteúdos para divulgar. Muita gente querendo fazer coisas bacanas, tanto oferecer os serviços com descontos, como até mesmo consultorias gratuitas. Em breve vai estar no perfil. Otávio, Francine nos enviou uma mensagem que eu acho que é bem importante, bem no início da live. Pedindo para tu falar nesse momento, a gente sabe que é um momento de reclusão, então para muitas pessoas é um momento de solidão também. Pedindo para tu falar da importância de pensar na morte agora. Foi muito engraçado. A Francine Sinotti? Isso! A Francine Sinotti, ela me convidou para uma sequência de lives que ela teve, tá?
Ela fez 3 lives na paulada, assim, na sequência. E ela pediu, Otávio, se tu pudesse ser o último lá, dar uma palavrinha de 10 minutos pra gente, depois das 4 horas de live, pô, ficaria muito legal. Eu, tá. Aí eu cheguei aqui, a gente falou, eu tava sem bateria no celular, e aí ela falou, tá, vamos lá, me diz um pouco sobre o que tu acha dessa quarentena que a gente pode refletir. E eu larguei lá, a gente tem que refletir sobre a morte. Pum, eu falei, cara... O gurizão no final chega e fala sobre morte, que isso? Né? Até a gente brincou, mas é muito verdade. É muito verdade, né? Nesse momento a gente está se confrontando com a morte, né? Não que a morte a gente vai morrer, não que nossos familiares vão morrer, mas a gente está vendo morte, né? A gente está em casa com medo da morte. A gente não quer que os outros morram, né? No limite do limite é isso. Não é nem a questão o corona, não é pegar o coronavírus, não quer que as pessoas morram. A gente está protegendo as pessoas, né, que se pegarem podem vir a morrer. Então, olha, esse é um momento maravilhoso da gente se confrontar e meditar sobre a morte com seriedade, entendeu, Paulo? Isso não é misticismo, isso não é pessimismo, isso é muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quando a gente medita sobre a morte com seriedade, a gente começa a dar significado para cada ato da nossa vida. Você vai dizer o seguinte, cara, eu vou morrer. Nossos pais vão morrer. Todo mundo ser maduro e realista, né? Exatamente. Exatamente, né? Ortega y Gasset tem uma frase maravilhosa, que é uma metáfora maravilhosa, né? Que é a metáfora dos náufragos. Né? A ideia dos náufragos. Ele diz o seguinte, olha, tu tá num naufrágio, tá? Um naufrágio, tu tá pra morrer no naufrágio. Quais são as ideias que ainda persistem na tua cabeça? O que tu realmente ainda pensa? O resto é tudo periferia. Quais são as coisas que ainda se sustentam aí dentro de ti? São essas coisas que tem a colher no teu dia. Né? E é exatamente isso, a gente tá como se fosse um naufrágio, cara. Né? E aí, por isso a gente tá lembrando, né, do que realmente importa também, né? Porque é no extremo que tu te lembra. Exatamente, né? Tem aquela frase espanhola muito boa, Memet mori, lembre-te que vais morrer, né? Para assim começar a viver. Se todo dia tu meditar sobre isso, olha, cara, a vida tá passando, né? Eu posso vir a morrer, não sei quando é que eu vou morrer. Ninguém sabe, né? Nossos pais, nossa família. Ora, cara, o tempo é precioso. O tempo é precioso. Eu preciso botar significado nisso aqui. E aí a gente acaba adquirindo uma certa, não vou dizer sutileza, mas uma certa precisão, né, para as coisas ali que tem real significado. Porra, tu poder dar um beijo num familiar querido. Até agora, nesse momento que a gente está de quarentena, que muitas vezes a gente não está conseguindo, né, abraçar as pessoas ao nosso entorno. Sim. Olha quanto isso é importante, cara. Né? Quanto essa conexão faz falta, né? Quanto essa conexão faz falta. O Iago tá perguntando se a live vai ficar salva. Sim, a nossa ideia é gravar todas as lives. A gente não promete, porque, como tudo que envolve internet, né? A gente tá em Instagram, ainda mais nesses momentos que todo mundo tá online, a gente tá tentando, mas a ideia é ficar salva sim. Olha só que interessante que a Gabi botou. A maioria dos acolhimentos emocionais que estou fazendo, noto que o que está emergindo são emoções de luto. Mas pensamos tão pouco sobre isso que as pessoas não sabem identificar. Olha que interessante que a Gabi falou. É exatamente isso. Porque o que acontece quando a gente fala sobre morte, eu conversei com a Gi sobre isso. Eu falei, Gi, tu tem medo da morte? Minha namorada, né? Que a gente tá de 40 anos. Sim. E aí, Gi é uma pessoa que, pô, ela tá comigo nessa caminhada há muito tempo, então a gente conversou com seriedade sobre isso, né? Só que se a gente pergunta isso para um familiar nosso, ou se a gente pergunta até para nós mesmos, pode vir até aquela coisa, que papo, né, dark, que papo escuro, que papo sombrio, que papo pessimista, não quero falar sobre isso. Né? A gente... Sim, ainda mais aqui no Ocidente. Exatamente. E olha só, a pessoa não consegue nem identificar isso, né? Então, olha como é interessante meditar sobre. Muitas vezes eu lembro até uma live que eu assisti do Ítalo Marcilli, sei que tu gosta bastante dele também, que uma vez ele comentou justamente sobre isso, que tinha um paciente dele que o problema dele era fome. Não que a pessoa passasse fome, mas nos horários que ele estava com fome, ele se sentia irritado. E aí ele dizia no consultório que ele tinha um horário do dia que ele estava sempre irritado. E ele não sabia por quê. E aí eles foram analisando e, na verdade, ele trabalhava tanto que ele esquecia de comer. Então, na verdade, a gente se conhece tão pouco que, às vezes, o nosso corpo dá sinais de alguma coisa que não está bem ou de algo que a gente está esquecendo de fazer e a gente simplesmente acha que tem um problema que deve ser, né, tratado assim no consultório. Óbvio que ele devia ter outras questões para falar com o psicólogo, mas para ver como o principal que ele tinha que falar ali era a falta de autoconhecimento mesmo. Alô? Oi, voltou? Vai lá, Paula.
Mas então, Otávio, na verdade, até aproveitando que trancou, acho que a gente não falou de uma coisa que é bem importante, sobre isso que aconteceu ontem da live, né? O quanto empreender é lidar com imprevistos. Claro que uma coisa é cair uma live, outra coisa é uma pandemia mundial. Mas, querendo ou não, a pandemia foi um imprevisto, algo que a gente não estava contando. Essa forma de levar também a pandemia, independente de estar certo ou errado, não quero entrar aqui no mérito, mas essa questão de fecha tudo, todo mundo para dentro de casa, como que a gente vai colocar isso na prática de forma, né, que as pessoas não quebrem. Então, eu acho que, pegando esse gancho do medo da morte, é o medo da morte da sua empresa também, né? O que as pessoas estão vivendo é o medo da morte da empresa, é o medo da dificuldade que a sua família vai passar. A gente tem aqui empresários de todos os tipos, né? Pequena, média, empresa, grande, não sei se tem aqui no perfil, mas pequena e média, mas também muito autônomo, que não consegue ficar uma semana fechado sem quebrar. Então, acho que é importante a gente falar também sobre essa questão da morte da empresa, né? Da morte do seu papel de empreendedor. Como lidar com esse medo que a gente não surte. Uhum. O que tu acha? Olha, como empresária, eu acho, né, de uma pequena empresa, né? A agência tem 10 pessoas, mais ou menos. Eu acho bem complicado. A gente está enfrentando um momento muito difícil. Realmente é complicado não surtar. Porque, por exemplo, pegando o meu exemplo, a gente segue produzindo conteúdos para os clientes, inclusive revendo estratégias, né? Revendo tudo que já tinha sido feito, porque muita coisa não cabe mais para esse momento. Ao mesmo tempo, a gente lançou um projeto, porque está muito alinhado com o nosso propósito, e a gente estava se sentindo impotente sem ajudar a nossa cidade, a nossa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está lidando com a questão da preocupação da empresa. A gente já tem boa parte do nosso faturamento, vamos dizer assim, comprometido, porque as empresas já estão segurando por medo. A gente atende muitas pequenas, a gente atende grandes empresas nacionais, mas a gente também atende muito autônomo. E é um momento delicado, porque como é que tu cobra uma pessoa que tu sabe que está fechada, sem ganhar R$1? Só que isso vai virar uma bola de neve, tu entende? Então, realmente, eu acho assim, tá muito difícil manter a sanidade. Óbvio, como a gente falou ontem, até nos perguntaram, né, como é que a gente lida com as nossas inseguranças e tudo. Então, eu tento ter os meus momentos de meditação, de oração, meus momentos com meus filhos, porque isso me reabastece, tomar um bom banho. Mas, realmente, tem horas e tem momentos que tá complicado não pensar nessa morte, sabe? Opa, me ligaram aqui. Sim. Voltei? Voltou? Tá. É muito interessante isso que tu falou, né, Paulo? Porque assim, ó, a morte da tua empresa, ora, outro momento ali, né? Mais um motivo para a gente estar bem mentalmente, buscar a sanidade mental. Né? Mais um motivo para a gente estar forte para enfrentar essa crise. Né? Um gancho eu quero dar aqui, principalmente para profissionais autônomos, tá? Cara, a internet agora é o momento que está sendo posta na mesa assim, ó, meu povo, vamos produzir conteúdo na internet. Principalmente para os autônomos, entendeu? Cara, agora a gente pode pegar, ó, tá todo mundo mexendo no celular hoje em dia, agora, ainda mais nesse momento, né? Mais do que o usual, as pessoas estão usando muito celular por causa da quarentena. Profissionais autônomos têm a oportunidade de mostrar o seu conteúdo no Instagram, Facebook, sei lá o que for, gerar um valor adicional para essas pessoas, né? E, de alguma forma, crescer a sua marca pessoal. Para daqui a pouco, no futuro, conseguir mais clientes. Todo mundo sai ganhando. As pessoas adquirem um bom conteúdo desse profissional, e esse profissional, né, de certa forma, ele está expondo a sua marca para os demais. Agora, Paulo, eu acho que assim, ó, a gente está num momento muito desafiador. A gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem em mãos, né? E por isso que eu acho que não é momento de paralisia, né? Pelo contrário, é um momento de ação. Ontem eu vi muitos conteúdos, inclusive de amigos meus, colocando, tudo bem não ser produtivo, tudo bem não fazer nada durante a pandemia, porque tá todo mundo agora colocando 10 vídeos para assistir, 10 documentários para não sei o quê. Mas eu discordo um pouco, porque eu acho assim, ok, a gente porque não tem que pagar a conta. Exatamente, a gente não pode transformar isso num problema de saúde mental. Claro. Mas aí a gente busca esses outros recursos, vamos dizer assim, a nossa espiritualidade, a nossa meditação. Mas a gente tem que produzir. Óbvio.
Né, Paula? Óbvio. Olha só, quem fala isso, desculpa, agora eu vou ser um pouco até, como tu disse, um pouco forte. Olha, quem tá falando isso provavelmente não tem conta para pagar. Ah, não façam nada. Aceitem, ó, peraí. E daqui a um mês? Daqui a Pois 2 meses? uma hora a conta chega, né? Tu tens filhos. Tens que pagar a escola. Tens que pagar a luz. Uai, como assim? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar o meu jeito aqui para conseguir E tem ter muito renda. funcionário dependendo também da Tem gente pessoa. dependendo de Óbvio ti. que é um momento de todo mundo entender a crise de todo mundo. Mas chega uma hora, quando tu tá sem saber mais de onde tirar recurso, que tu não é mais racional, né? Então tu tem que aproveitar enquanto tu ainda tá conseguindo ser. Exatamente. Exatamente. Ó, a Mariana, inclusive, foi a Mariana que a gente respondeu mais cedo, botou. Concordo, é até irresponsável com a sociedade paralisar, porque todos estão conectados. Claro. E é verdade, eu acho assim, eu gosto muito de falar sobre marca pessoal. Ontem, inclusive, entrou um podcast que eu fui convidada no Moda e Muito Mais, da Cacá Anjos, da Thaís Barreto, em que eu falo sobre isso. Eu acho que é a hora da gente realmente assim fortalecer os nossos valores como marca. Todos nós somos uma marca, sabemos que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Acham que... Ó, desculpem as moscas e bichos aqui, que é pra fora, né? Acho que as pessoas têm dificuldade em entender essa questão de eu sou uma marca, acham que é uma visão totalmente capitalista, mas na verdade é uma visão realista. Todos nós deixamos a nossa marca de alguma forma. E várias questões compõem isso, sabe? Então, eu acho que é a hora da gente fortalecer os nossos valores, mostrar que, ok, a gente precisa de dinheiro, mas a gente está ali por um propósito maior também. Mas não esquecer que a gente está, muitas vezes, sustentando muita gente, entendeu? Então, por exemplo, eu, que sou uma das sócias da agência, que gosto muito dessa questão de liderar equipes e tudo, tenho isso muito natural em mim. Se eu esmorecer, o que eu vou esperar da minha equipe? Então, até o Escolhi Incentivar nasceu pela cidade, nasceu para os outros, mas nasceu por nós também. Como eu te comentei, eu tive a ideia do projeto um dia tomando banho apavorada com essa porcaria dessa pandemia. E a minha equipe abraçou em menos de 48 horas, o projeto estava no ar, legal. sabe? Então, assim, se não é isso, o que a gente vai fazer? Vai ficar olhando Netflix, né, o dia inteiro? Ponto, pode falar sobre isso melhor que eu. Né? Ótimo, não, é ótimo. E a Gabi está dando os comentários perfeitos, né? Até porque precisamos nos sentir útil. Então, produzir é importante. Se estagnarmos, adoeceremos. Mas teremos que usar a criatividade, o meio virtual. Olha só, tem um estudo feito com idosos após a aposentadoria, né? Os velhinhos iam lá, se aposentavam. Eu não sei dizer qual estudo, teria que procurar na internet. Não vou dizer aqui qual, eu acho que foi sul-americano, tá? Que os velhinhos, ao se aposentarem, passados alguns meses pós-aposentadoria, aumentava-se o índice de depressão. Uhum. Olha que interessante, né? Exatamente o que a Paula disse, que a gente tem uma necessidade constitutiva de nos sentirmos úteis. Né? Se a gente não se sentir útil, a gente paralisa. E aí o que acontecia? Esses velhos paravam de trabalhar, provavelmente entravam num ócio, que esse ócio virava tédio, que é exatamente o que a gente está ali, ó, nesse momento enfrentando, e olha o que acontecia com eles. O índice de depressão aumentava agudamente. Então, é exatamente isso que a Gabi disse, cara, a gente precisa exercer o nosso senso de utilidade, sendo servindo dentro de casa, os nossos familiares e também o nosso negócio. Tu falou uma coisa maravilhosa, Paula, que eu concordo muito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Elas não são separadas, elas estão integradas. Olha, quando tu ajuda o próximo, quando tu cumpre com os teus propósitos, a tendência é que tu tenha retorno financeiro com isso. Sim, né? E tá tudo bem, é assim que funciona. Esse negócio está integrado, né? Às vezes a gente acha que é separado. Eu acho que a gente tem que perder um pouco essa mania também de brasileiro de achar que é errado dizer que quer ganhar dinheiro, sabe? Todo mundo tem que se manter, sabe? Todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. E não só para sobreviver, porque eu acho que também a gente não tem que se contentar em sobreviver, né? A gente tem que querer ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor aos outros, inclusive aos nossos funcionários, sabe? Claro, então, acho que os valores estão um pouco invertidos como sociedade, sabe? Então, eu gostaria, assim, que esse período de pandemia também nos fizesse pensar nisso, né? No poder da nossa rede de contatos para um ajudar o outro, no que as pessoas estão fazendo. E muitas vezes, quem está criticando, o que está construindo, né? Como que, de fato, está ajudando o próximo. Porque no momento de ficar em casa, muita gente produz, mas muita gente aproveita para criticar. Tá só olhando e criticando, assim, tá como espectador, sabe? Então, eu acho que isso é um pouco complicado. Muitas vezes a gente acaba levando em conta a opinião de pessoas que não estão produzindo nada. E produzir não necessariamente é ter uma empresa, mas é fazer algo que faça a diferença de alguma forma, né? Ótimo. Cara, falasse tudo.
Eu concordo em gênero com tudo que tu falou. Né? Vão ter os que vão jogar pedra e vão ter os que vão estar carregando a cruz. Exatamente. Pessoal, se tiverem perguntas, podem enviar para a gente, viu? O pessoal está mandando bastante comentário. Se tiverem algum outro tema, algo mais voltado também. Na verdade, tudo é voltado ao empreendedorismo, né? Porque é o dia a dia que faz o empreendedorismo. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Quando você consegue identificar e governar suas emoções, capaz de mover as decisões para onde quiser, com certeza, Edson. O Edson está dizendo que quando você conseguir identificar e governar suas emoções, você será capaz de mover as suas decisões para onde quiser. Esse é autor da própria história, né? O marketing médico aqui está nos acompanhando, dizendo: estou trabalhando triplo e correndo o risco de perder cliente. Outros diminuindo o pacote de conteúdo. Eu tenho um amigo meu, tá? Pedro. Eu posso falar o nome dele porque ele me falou isso abertamente, não tem cara de falar, né? Não pediu sigilo. O Pedro, ele trabalha na Tex Group, tá? Que é uma grande empresa fiscal de Porto Alegre. Trabalha com grandes empresas, com números de faturamentos assim, de 8, 9 dígitos, tá? E ele me falou o seguinte: Otávio, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. A gente está se dobrando em 1000 para conseguir manter os nossos clientes, para conseguir atender os nossos clientes e ao mesmo tempo conseguir achar uma brecha no mercado. Então, cara, eu já me considerava um cara que trabalhava bastante. Nesse momento, estou trabalhando muito, muito, muito. Se a minha empresa trabalhasse como ela está trabalhando agora, nos meses passados, a gente teria, sei lá, duplicado o nosso faturamento, ele falou. Então, assim, tem momentos, nesse momento de crise, é um momento que a gente tem que se desdobrar, entendeu? Sim. Como o profissional médico falou aí, né? Olha, cara, agora é a hora que eu tô dando meu 100% para conseguir. No futuro breve. Exatamente. E muitas vezes até no presente, porque eu não sei se provavelmente é o caso do teu amigo, né? A questão tributarista, na verdade, essa crise toda é uma oportunidade, né? Dependendo do tipo de recuperação e de serviço que eles oferecem. Então, toda crise esconde oportunidades, né? Inclusive, é o tema que a gente vai falar hoje na live com a Patrícia Chiala. A Mariana está perguntando como podemos motivar as equipes nesses momentos de incerteza. Vamos lá. Primeiro passo na percepção, né? Para que a gente consiga motivar a equipe, sendo um líder. O líder tem que ser uma pessoa madura, né? Volta-se aquele papo, o líder tem que ser a vela. As pessoas têm que ver no líder uma pessoa firme, uma pessoa convicta, uma pessoa ali com substância, né? Então eu acho que assim, uma grande dica para líderes, né? Domine todas as técnicas, né? Saiba as ferramentas de gestão, mas busque também o amadurecimento pessoal, né? A gente percebe as pessoas que têm centro. A gente percebe. A gente sente uma pessoa que tem centro, uma pessoa ali que tu vê que é madura, que tem calma, que tem postura, que tem conhecimento. A gente sente, né? Ela nos passa calma. Certamente, Paulo, tu conhece pessoas que tu sente daquela pessoa, pô, essa pessoa, ela é. Ela tem história, ela tem biografia, né? Tu vê que é uma pessoa ali inteira. Né? O líder, ele precisa ser essa referência, né? O líder precisa ser a pessoa que os outros vão recorrer a ele quando tiver merda no ventilador, né? E para isso ele tem que ser uma pessoa madura, né? Com uma personalidade bem desenvolvida. Então, assim, só de ter uma personalidade bem desenvolvida, as pessoas, ao conversarem contigo, elas se motivam por si só, né? Então, é muito importante nesse momento a gente tá com a cabeça sã, né? Tu estás trabalhando, né? Tu acordar, fazer os teus rituais, tu estás inteiro ali, que a partir do momento que tu tá inteiro, tu consegue iluminar os outros. Sim. Mais uma vez aquela questão de se doar um pouquinho, né? Exatamente. Abastecer a si mesmo para conseguir se doar, né? Exatamente. Esse sol e sombra aqui tá me atrapalhando, mas vamos lá. Inclusive a Mariana, que fez essa pergunta, que está participando bem ativamente da nossa live, ela é a convidada da live de sexta, viu? Aproveito para falar. Que legal. Ela é uma advogada trabalhista que tem uma forma de atuar, assim, que eu considero bem diferenciada, bem pelo lado do empreendedor, né? Como o empreendedor pode, obviamente, respeitar as leis trabalhistas, mas não fazer com que isso acabe privando ele de empreender, né? Que legal, muito bom, muito bom. Show. Pessoal, mais ideias, perguntas, coisas que vocês estejam enfrentando, dificuldades?
Frederico botou aqui, ó, na situação em que estamos, as pessoas devem ter principalmente agora que elas não fizeram por si. Que se elas não fizerem por si, ninguém vai fazer. Vejo amigos esperando pelos outros, ao invés de tomar iniciativas necessárias. Show. É isso aí mesmo. Sim, isso é um mal da sociedade, na verdade, né? Achar que sempre tem que vir algo divino que vai te salvar, assim. E, na verdade, obviamente, né? Tem coisas superiores, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Acreditar só não basta. Tem uma... Vou dar uma meditada aqui, vamos dar uma refletida. Pode ser? Partiu. Deixa eu falar da história do Santo Maximiliano Kolbe, ou Paula? Acho que não. Maximiliano Kolbe foi ele era um austríaco, tá, judeu, que foi para o campo de concentração, tá, na Alemanha nazista. Ouvi teu podcast. Não tem um podcast sobre isso? Talvez tenha. Tem. Maximiliano Kolbe era um cara que, bom, então ele foi preso lá para a Alemanha nazista, né, naquela época, se tornou um prisioneiro. E naquele campo de concentração que o Maximiliano Kolbe estava, também estava o Dr. Viktor Frankl, que foi o psiquiatra austríaco que criou a logoterapia. Logoterapia. Uhum. Exatamente, né? Que é a terceira escola de Viena lá, né? Sucessor de Adler. Que é uma linha terapêutica, ora, para esse momento maravilhosa, né? Que é uma linha existencial, né? Para a gente botar sentido na vida, né? E é essa a ideia da linha terapêutica do Dr. Viktor Frankl. Esse é um momento maravilhoso para isso. Para a gente botar sentido nas coisas, né? E Maximiliano Kolbe, em um dado momento, dado o campo de concentração, fugiram 3 prisioneiros. Né? Fugiram 3 prisioneiros. O Instagram tá querendo nos boicotar, hein, Paula? Tá difícil. Não, já tava pensando, não, só falta ter que encerrar de novo essa live. Fui eu que caí, será? Acho que foi tua. Eu me mantive aqui. Tu perdemos o Otávio. Não, olha o comentário. Tivemos uma queda. Marcos, meu sócio, perdemos o Otávio, parece assim, morreu. Perdemos um soldado. Otávio, então, mas acho que é importante tu concluir tua história e depois a gente tem algumas perguntas que eu também achei bem interessantes, mas vamos lá. Tá, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá, então Maximiliano Kolbe fazia parte do grupo de prisioneiros que o Viktor Frankl também estava, né? E uma coisa muito interessante aconteceu lá. 3 prisioneiros fugiram do campo de concentração. O que os nazistas faziam para evitar essas fugas? Tá? Eles puniam quem continuava preso. Então é basicamente o seguinte, 3 fugiram, então olha o que a gente vai fazer com 10. Uhum. Eles tinham debaixo do chão covas. Eles criavam covas debaixo do chão, botavam os prisioneiros lá dentro, fechavam a cova e deixavam os caras morrer lá. Paulo. Os caras pegavam exatamente isso. E isso aconteceu. 3 fugiram, vamos lá, pega 10. Pega 10 desses caras aí, joga dentro de uma cova, debaixo do chão, fecha a cova e deixa que morram. Uhum. Os caras ficavam todos apertados debaixo do chão, sem luz, sem água, sem nada, sem lugar para fazer nenhuma necessidade fisiológica. E ficavam lá até morrer de fome, morrer de sede, morrer desnutrido, enfim. Era uma barbárie absurda, né? Nesse momento, né, quando descobriram que 3 fugiram e iam mandar 10 prisioneiros para a cova, eles escolheram 10 e um dos que foram escolhidos se agachou no chão e pediu clemência, dizendo o seguinte, olha, eu ainda quero voltar para minha mulher, eu ainda quero voltar para minha filha, por favor, não me botem nessa cova. Cara, num ato ali ainda de esperança diante daquela situação grotesca, né? Uhum. O São Maximiliano Kolbe, ele pegou e se prontificou. Falou o seguinte, olha, se vocês deixarem, eu vou no lugar dele. Olha que sacrifício maravilhoso que esse cara fez. Ele sabia que ele estava atestando a morte dele, né? Ele sabia que ele ia morrer se ele fizesse aquilo, mas ele viu ali uma esperança naquela pessoa, aquela pessoa pediu clemência e ele se prontificou no lugar daquela pessoa. Né? E aquela pessoa, então, e os nazistas nem aí, tá? Que vai, azar, não tem problema. Botaram o Maximiliano na cova com mais 10 pessoas debaixo do chão, soterrado. E dia após dia, os nazistas iam lá, abriam a cova para ver quantos tinham morrido, né? Para ver se as pessoas ainda estavam vivas, né? Para depois que todos morressem, tirasse todos os corpos e pudesse botar mais.
Isso é pesado, mas é muito interessante refletir sobre isso. Paula, passava 10 dias, os caras abriam a cova, tava lá o São Maximiliano, ou fazendo uma oração, né? Ou confortando-os demais, com um tom calmo. Os caras abriam a cova e, de certa forma, sentiam ali uma paz lá dentro. Uhum. Uma paz lá dentro. Sentiam ali um momento ali, cara, o cara tá pra morrer, tá sem comida, tá debaixo da terra, tá sem Já água. era pra ter morrido Já era pra ter tempo, morrido, né? e ele segue lá inteiro, rezando, confortando os demais. Passados 17 dias, todos da cova tinham morrido, menos ele. Optaram por dar uma injeção letal. Ele não morreu na cova. Imagina. Né? Olha que loucura. Depois esse cara foi santificado, né? Sim. Só podia. Só podia, né? Olha o que esse cara fez. Nós não precisamos, olha, a gente não vai... a gente tá convocado a ficar em casa, né? Não é... Então, olha, não precisamos ser São Maximiliano Kolbe. Ó, o Tomás tá aí pra... conhece essa história. Cara, mas a gente pode se inspirar muito nele nesse momento. Claro, com certeza. Né? Na verdade, é um exemplo que dispensa qualquer outro exemplo. Dispensa qualquer outro exemplo. Né? Dispensa qualquer outro exemplo. É buscar ser essa luz pros demais, né? Sim. Entendeu? E pra si próprio também, né? Porque tu vê, na si verdade, próprio. ele aguentou e vai saber quanto mais teria aguentado, né? Se eles não tivessem partido para uma solução mais drástica. Exatamente. Otávio, só pra gente não deixar o pessoal sem resposta, recebemos algumas perguntas aqui. Vou te falar as 3 já na colada e óbvio, talvez não dê tempo de responder as 3. Tem uma que eu nem sei se tu conseguiria responder. Como ser mais produtivo? O Wellerson, desculpa, não sei pronunciar. Gabriel perguntou. O Davi perguntou o que tu pensa sobre a cobrança de ações, sobre a cobra de ações? Não. Enfim, sobre essa situação com as ações e os investimentos na bolsa operando embaixo. Não sei se tu investe, enfim. O que vocês pensam sobre... Aí a Carol perguntou o que vocês pensam sobre as pessoas optarem por voltar a trabalhar mesmo na pandemia. E aí, Paulo, o que tu pensa sobre isso? Olha, acho que a gente tem que agir com responsabilidade sempre que a gente está falando, né? Para as pessoas, assim. Então, eu acho que, na verdade, cada caso tem que ser analisado. Ao meu ver, Paula, eu, jornalista e empresária, não sou médica, não sou da área da saúde. Busco ler sempre que eu quero ter uma opinião sobre alguma coisa, tá? Acho que todo mundo tem direito a ter opinião, mas, por favor, vá ler antes de sair distribuindo a sua, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, obviamente, as orientações do Ministério da Saúde e tudo mais. Acho que essa decisão, então, acaba sendo um pouco acima da gente. Mas eu, Paula, acho que os grupos de risco deveriam estar isolados e a população deveria estar produzindo. E vou dizer por que eu penso isso. Sei que isso é uma opinião polêmica até, de certa forma. Mas a fome mata muito mais que o coronavírus. A maioria das mortes, na verdade, do coronavírus, nem sequer são confirmadas que sejam de fato pelo coronavírus. Não estou dizendo aqui para todo mundo sair de casa agora, eu inclusive estou em casa. Não estou dizendo para a gente desrespeitar a orientação, estou dizendo o que eu penso sobre isso. Eu acho que se o Brasil quebrar, e a tendência é essa, se a gente não receber nenhuma nova orientação, as pessoas vão morrer de fome. E a desnutrição mata no país 15 pessoas por dia. Sem o coronavírus, sem as empresas estarem fechadas. A gripe mata, até esqueci o nome, milhares. Não estou aqui dizendo que é só uma gripezinha, não estou querendo entrar nesse mérito. Sei que não é, sei que a questão da propagação é muito maior, muito mais rápida. No entanto, eu acho que o Brasil não pode parar por causa dos grupos de risco. Tem que proteger os grupos de risco e proteger a população. As pessoas vão morrer de fome se nada for feito. E não vai ser eu que vou morrer de fome, graças a Deus. Pelo menos não tão rápido como muita gente. Mas as pessoas vão passar muito trabalho. Então, assim, perguntaram a minha opinião. Eu, embasada no que eu tenho lido, nas fontes que eu tenho buscado, eu tenho esse pensamento. Eu assino embaixo. Concordo totalmente. Todo mundo falando assim, os cuidados têm que ser na vertical. E é isso aí mesmo, né? Quando a gente está conflitando com o momento de crise, né, Paula? Esse momento que a gente está passando é uma mega crise. Vão haver quedas, né? A gente não pode só analisar em termos epidêmicos, né? Epidemiológico. A gente tem que analisar econômico. A gente tem que analisar psicologia coletiva. Né? A gente tem que analisar, entre outras áreas, que englobam tudo isso, né?
E isso que tu comentaste, eu acho que tem muita... Concordo muito. Tem uma frase que eu achei muito boa, né? Quando o tratamento se torna mais nocivo que a doença. Né? Eu acho que, sim, os grupos de riscos devem ser protegidos. Né? E isso a gente precisa também de norte, né, para saber como operar dessa forma. Mas acredito também que a gente tenha que voltar o quanto antes para o trabalho. Né? Como tu mesmo disse, a flor mata muito mais. Sim. Então, eu A Jamila, que é prisão. consultora de amamentação aqui em Pelotas e é enfermeira, tá botando, não temos somente pessoas do grupo de risco morrendo. O pessoal também botou que o cuidado deve ser vertical e que concordam, mas que quem puder ficar em casa, fique. Com certeza, se a pessoa tem a opção de trabalhar home office, como a minha equipe tem, ou se, por exemplo, o meu irmão tem 20 anos, hoje eu conversando com ele sobre isso, ele disse, então eu posso sair de casa sem que tu me incomode? Bem assim, eu disse, claro que não. Porque o nosso pai é idoso, porque ele é uma pessoa com a saúde debilitada, e porque tu não vai sair porque tu é dono de uma empresa, tu vai sair para passear. Não, claro que não, não é o momento. Entende? Deixa eu ver o que o pessoal tá botando aqui. É importante a gente ter opiniões, inclusive diferentes, obviamente, porque né, o diálogo só se faz assim. O pessoal botou fora os suicídios por falta de grana, com certeza. Óbvio que as pessoas têm que buscar ter uma estrutura emocional, mesmo na dificuldade, mas a gente sabe que não é a realidade da população em geral. Um outro botou, não consigo ter um pensamento formado, fico em cima do muro. Acho que não tem problema não ter um pensamento formado. O problema é ficar em cima do muro. Acho que a gente tem que buscar ter recursos para ter a sua própria opinião. Então, tem que ler fontes diferentes, especialistas diferentes, quem está ali na batalha, vamos dizer assim, quem estuda, quem faz pesquisa, e ter a sua própria opinião. Mas não tem problema não ter um pensamento formado, até porque é uma situação nova. A Jamila botou, gente, pessoas assintomáticas passam para as pessoas de risco. É uma situação muito difícil, não existe certo e errado. Com certeza, também acho que não existe certo ou errado, no sentido de que é algo tão novo que a gente não tem muito bem como lidar. Só que eu fui atrás de alguns estudos que mostram algo, até como jornalista, isso é difícil para mim, para eu falar, mas mostram coisas bem diferentes do que a imprensa está mostrando. Por exemplo, na Itália, mostram a especificidade da localidade que teve aquele boom todo, né? Enfim, é um assunto para uma live inteira, né? Inclusive, a Jamila é uma das nossas convidadas para a live e acho que é muito bacana a gente ter o pessoal da saúde junto com a gente também, falando outras questões que às vezes não chegam até nós. Boa. Vamos ver aqui. A única coisa que no momento não tem necessidade de voltar são as escolas. Exatamente, não é hora de viver como se nada tivesse acontecendo, é hora de trabalhar e se cuidar. O comércio, principalmente de autônomos, precisa voltar para girar o país. Muitas pessoas dependem do ganho diário para sustentar a família. Eu acho que é como o Otávio falou, né? A gente está... Até ontem eu vi uma charge que o Flávio Augusto, do Geração de Valor, botou. Que eu acho que é isso. Ele, na charge, mostrava o coronavírus, né, atacando as pessoas, ele existindo, obviamente, mas aí a crise econômica, tipo, esperando, as pessoas fugindo do coronavírus e a crise econômica abraçando as pessoas. Eu achei uma charge maravilhosa, porque não descarta que existe sim o vírus, existe, né, enfim, esse risco, mas que a crise econômica acaba te pegando pelo outro lado. E eu não sou economista, longe disso, mas o que as pessoas estão dizendo é que o país vai realmente viver a maior recessão da história, né? O mundo, na verdade, na história recente nunca teve uma paralisação assim. Então, enfim, é assunto para outra live, né? Mas, e provavelmente para pessoas muito mais esclarecidas nessa questão. Mas eu acho que é isso, assim. Por exemplo, eu acho que eu teria total condições de trabalhar fora. No momento não estou vendo essa necessidade, porque posso sim fazer o que estou fazendo no home office. Mas, obviamente, se eu voltar a trabalhar, eu não vou ir visitar a minha mãe, que é asmática, e a minha avó, que é idosa e cardíaca. Claro, nem todo mundo tem essa possibilidade de voltar a trabalhar e não estar com o grupo de risco. E aí essas pessoas, ao meu ver, não podem voltar a trabalhar ainda. Mas a gente sabe também que a gente só ganha imunidade num vírus quando a sociedade, né, quando tem um percentual muito alto da sociedade que já pegou o vírus, aí a gente ganha imunidade. Mas é como eu disse, eu não sou da área da saúde, eu não sou da área da economia, então eu estou dando a minha opinião baseada no que eu estudei até aqui. Não venho aqui ser a dona da razão. Ótimo. Achei muito bom, Paulo. Eu concordo totalmente com tudo que você disse.
De verdade. Muito bom. Ó, o pessoal tá botando os caminhoneiros precisam de apoio, eles que estão abastecendo, com certeza. Acho que se fala muito no pessoal da saúde, que merecidamente né, tem que ter o nosso respeito. Mas acho que muitas vezes a gente esquece também de outras áreas que também estão aí batalhando. Os caminhoneiros, com certeza, né, é uma dessas áreas que a gente tem que citar. O agronegócio também, que muitas vezes é tão criticado, né, e que está aí mantendo o país. O próprio pessoal dos hospitais que não são da área da saúde, mas as camareiras, o pessoal da limpeza. Então, acho que a gente tem que ampliar, né, os nossos horizontes e pensar em todo mundo que está abraçando essa causa, mesmo com toda essa questão de estar, de repente, provavelmente, né, se colocando em risco e arriscando até a vida das pessoas que amam. Ótimo. Eu achei muito interessante, a gente acabou caindo para esse assunto, né, do coronavírus, né, sobre voltar ou não a trabalhar, essa dialética que está acontecendo no nosso país hoje. Eu achei muito interessante que todo mundo aqui botou os seus comentários, né, botaram as opiniões, todo mundo dialogando aqui, né, algumas pessoas com opinião contrária, outras pessoas concordando, mas tu vê, tá tendo uma troca, uma conversa, né. Ontem mesmo eu estava num grupo de WhatsApp, de uma turma que eu participo, que estava tendo essa dialética, um achando que teria que voltar na posição, voltar na vertical, né, os grupos de risco ficarem protegidos, mas os profissionais com saúde poderiam voltar a trabalhar. Outro estava votando pela quarentena total, né, que acreditava que a melhor saída era mesmo ficar em quarentena, como a gente está agora. E, cara, fechou uma briga tão feia lá, se xingar, né, a discussão se começou ali nos primeiros minutos, depois era xingamento para todo quanto é lado, saíram do grupo e ninguém conseguiu chegar num consenso. Ninguém conseguiu expandir a sua consciência diante desse assunto, né? Eu achei muito interessante que toda a galera que botaram seus comentários, pô, tem gente que concorda, tem gente que não, mas tu vê, pessoas abertas, né, dispostas ao diálogo. Isso é muito importante nesse momento, né? Se tu adotar como uma percepção aqui sobre o coronavírus, como time de futebol, e não querer ouvir nada que os outros têm para te falar, tu tá restringindo a tua visão. Sim, com certeza. E não adianta, acaba entrando as pessoas acabam associando a certas posições políticas que não necessariamente exatamente, têm a ver. meu povo. Cuidado para não entrar em posição ideológica, gente. Que isso é o prato cheio, entendeu? A gente tem que se mostrar aberto para conseguir perceber, olha, qual é a melhor saída aqui que nós podemos passar, né? A Ariane botou aqui o dinheiro do pequeno não existindo, deixando de circular, certamente afeta o grande também. Com certeza, já tem franquias fechando, lojas fechando. Muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que eles não tinham uma reserva? Gente, não é assim administrar uma empresa, é punk, sabe? Até hoje a gente teve uma discussão assim, uma discussão positiva, né, no grupo da minha família, e uma prima minha disse, acho que o governo tinha que dar um seguro-desemprego para o microempreendedor. Eu disse, mas gente, se o país não está produzindo, calma também. Como é que, da onde vem esse dinheiro? As coisas não caem do céu, sabe? Então, mais uma vez eu digo, não é uma visão capitalista, é uma visão realista. A economia afeta a saúde das pessoas, sabe? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em conta. Não digo que a minha solução seja certa, mas a gente tem que levar isso em conta quando a gente toma decisões desse nível. A Simone aqui está dizendo, as secretárias também, administradoras do hospital. Com certeza, a Simone, ela é secretária na Clisade, que é a clínica do Dr. Félix aqui em Pelotas, e ela está ali com o celular respondendo todo mundo, porque as pessoas estão surtadas. E aí acabam surtando outras pessoas. Então, a gente tem que valorizar outras áreas também. O Ellison botou falta mais isso nas pessoas, essa abertura, respeito com a opinião. Se tivermos, poderemos somar sempre na vida de ambos. Com certeza, isso é um problema que o Brasil enfrenta há muitos anos, né? As pessoas não sabem se ouvir. Não só o Brasil, acho que é em geral. Otávio, nos perguntaram... Fala. Não, pode Deixa eu dar um adendo aqui muito interessante, né? Na Grécia Antiga, né, existia... Não sei se era na Grécia ou na Roma Antiga, né? Existia uma... Eu não sei nem dizer o que era, se era uma reunião, se era um conselho, se era um debate, que se chamava disputácio. O que era disputácio? Pegavam dois grandes pensadores, tá, que divergiam de ideias, tá, cada um com suas doxas, ou seja, com opiniões bem formadas, ou seja, não é a opinião da carrochinha, não é a opinião de grupo de Facebook, são pessoas que tinham opiniões com base, com estudo, né?
Porém, aquelas opiniões divergiam. Cada um possuía um doxa diferente, que eles chamavam, né? Doxa é a opinião. E eles pegavam, se sentavam um na frente do outro, diante de uma plateia, e faziam a disputácio, né? Como se fosse um debate. Só que a disputácio, ela tinha um viés muito bonito, que era o seguinte: a busca pela verdade. Nós vamos aqui confrontar nossas ideias, mas buscando a verdade. Eu não quero empurrar minha ideia agora abaixo, eu não quero que vocês aqui da plateia tenham carisma por mim e por isso me abracem minha ideologia. Não, eu quero aqui, diante dessa pessoa, mostrar minhas ideias, ponderar os meus conhecimentos, ele vai ponderar os deles e a gente vai achar a verdade diante dessa coisa. Né? Eles faziam aquilo para buscar a verdade. E se a gente abre a nossa cabeça para isso, eu vou em busca da verdade, né? Da verdade possível. Eu tenho aqui minhas opiniões, eu vou debater com os demais e juntos a gente vai tentar buscar uma verdade, né? Mas, como tu mesmo disse, para ter opiniões, a gente precisa ter, como os gregos tinham, o doxa, né? Ou seja, um conhecimento diante daquilo, um estudo por trás daquilo. Porque senão vira time de futebol, senão vira qualquer, né? Senão isso até gera pânico, né? Pessoas sem a mínima noção de nada querendo dizer o que o país tem que fazer. Calma, filhão, vamos estudar, né? Tenha um certo jejum de opiniões até tu conseguir formar esse negócio, né? Te mostre aberto, pergunta para os dois lados, né? Tenta entender. Isso é importante para o nosso, até para o nosso próprio amadurecimento, né? Não pegar ideologia, ideias como time de futebol. Né? Claro. O pessoal perguntou como ser mais produtivo, mas acho que a gente já falou bastante sobre isso, né, Otávio? Acho que é mais, na verdade, buscar aproveitar esse momento, né? Quem está trabalhando, obviamente, seguir no home office, né? Tá me ouvindo, Otávio? Tô te ouvindo. Ah, tá, que o pessoal tá dizendo que tá sem som. Depois, se puderem comentar se voltou. Explodimos o tempo, a gente fala muito. Deu mas uma hora. Tava dizendo pro pessoal, vamos só finalizar para não ficar sem um fechamento, porque a gente vai tentar gravar as lives, aí a gente junta tudo. Bom, então, como eu estava dizendo, eu indico O Poder do Agora. Acho que ele ajuda a gente a se conectar com esse momento presente. Acho que é um livro bem importante, é um livro para a vida mesmo. Eu gosto muito de ler, então eu sempre releio ele, inclusive. E também indico O Essencialismo, que é um livro que eu li esse ano, no início do ano, e ele ajuda a gente a focar no que é essencial. Então, acho que são dois, e obviamente ele traz vários cases, inclusive de profissionais e empresas. Então, acho que são dois livros que ajudam a gente nesse momento e com certeza ajudam a forma com que a gente leva a nossa empresa. Ótimo. Eu vou indicar dois também, então, pode ser? Pode ser. Primeiro que eu indico é o livro Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl. É um livro assim, tá na minha lista. Pequenininho, cara, que ele discorre no livro sobre como foi a experiência dele dentro do campo de concentração. E que é assim, a gente pode relacionar muito com o que a gente está vivendo agora. Muito. E depois ele fala sobre como achar sentido até mesmo diante do sofrimento inevitável. Né? Exatamente o que a gente está passando. Então, esse livro ele é muito importante para esse momento. Eu acho muito importante mesmo. Vale a pena a leitura. E um outro livro que eu acho muito bom, que aí até se relaciona com o nosso tema de hoje, né? Como ganhar força diante da adversidade, diante do coronavírus, diante desse caos aí, que é 12 regras para a vida do Dr. Jordan Peterson. É um psicólogo canadense, no qual a gente passa 12 regras para achar ordem dentro do caos. Que é também exatamente o que a gente está vivendo. Então, acho que esses dois livros se conectam muito aí com esse momento que a gente está vivendo. Em Busca de Sentido e 12 regras para a vida. Sabe que eu recebi o Em Busca de Sentido pelo WhatsApp agora, esses dias agora de reclusão. Recebi o PDF dele, muito legal. Quem quiser, quem tiver interesse, posso enviar, porque acho que a gente tem que disseminar conhecimento sempre que é possível. Bom, gente, acho que é isso. Não quero, né, que a gente se alongue demais também. Acabou que cortou. Mas, enfim, o Otávio é nosso super parceiro, convidado para voltar sempre que quiser. Quero só dar um recadinho rapidamente. 2 recadinhos, na verdade. Um eu tenho para dar e o outro, o Otávio, né, sobre o teu projeto. Só para falar, então, sobre Escolher Incentivar. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica, tá? Essa semana eu sou anfitriã, porque a gente já tinha organizado assim. Mas depois, cada live vai ter um anfitrião. Por quê? Porque uma semana com o mesmo anfitrião estava ficando pesado para as pessoas convidadas. Muitas são mães, né? Muitas são mulheres e mães. Então estava ficando um pouco complicado. Gente, o sol tá me torrando aqui, tá mudando com a forma lá. Então estava ficando complicado, a gente vai mudar isso um pouquinho. Aceito sugestões de horários das lives, tá? Porque às 8 horas realmente tô achando que tá super lotado. Hoje, com a Paty, a princípio, a gente mantém às 8. Na quinta-feira, a gente tem com a doutora Thaís Marten, que é uma nutricionista que vai falar bastante sobre a questão de imunidade e alimentação
para os empreendedores, tá? E na sexta-feira, então, com a Mariana Schaum, que é advogada trabalhista, que tem toda essa visão de apoiar o empreendedorismo também, assim como a gente. Agora passo a bola para o Otávio para ele nos contar sobre o projeto dele, que acho que inicia amanhã, né? Inicia amanhã, quinta-feira. A partir de amanhã, dia 26, até o dia 30, tá? Eu vou estar fazendo lives todos os dias no meu Instagram, às 10 da noite, tá? O nome dessa sequência de lives, dessas 5 lives que vão acontecer, se chama Ostracismo Forçado, né? O processo de ostracismo forçado, que é um jogo de palavras muito interessante e reflete bem o que a gente está vivendo agora, né? O ostracismo, o termo etimológico grego, era quando uma pessoa, geralmente um político, era forçado ao isolamento. Quando um político, uma pessoa de influência na Grécia, era forçado ao isolamento, eles chamavam aquilo de ostracismo. Exatamente o que a gente está passando agora. Só que também a gente tem uma metáfora da nossa ostra. O processo de ostracismo da ostra é o seguinte: vem um invasor, geralmente uma areia, uma impureza, dentro da ostra. Vem um inimigo, a ostra, naquele isolamento dela, ela se fecha e ela consegue produzir uma pérola mesmo com aquela impureza. Algo que era negativo, algo que era ruim, ela conseguia transformar em pérola. Então essa é a nossa metáfora aí do ostracismo forçado, transformando ócio em pérola. É pegar esse momento de caos, esse momento de ócio, esse momento nocivo e transformar ele em momentos de significado, momentos preciosos. Então, nesses 5 dias aí eu vou discorrer sobre diversos assuntos que eu acho que são de suma importância para a gente atingir essa plenitude, autotranscendência, sanidade mental. Então a gente vai refletir sobre diversas coisas, a gente vai falar sobre muitas coisas importantes, eu vou passar diversas dicas e exercícios para que a gente consiga passar por essa quarentena e sair dela mais forte do que entrou, tá? Então a partir de quinta, amanhã às 10 da noite no meu Instagram, a gente vai quebrar tudo. É isso aí. Show, assistam. Então tá, gente, a gente deixa o espaço aberto aqui, a gente quer muitas dicas de como a gente pode melhorar cada vez mais o perfil, dicas de anfitriões, dicas de convidados, marquem o perfil nos stories quando vocês estiverem consumindo algo de empresas locais ou quando vocês souberem de alguma empresa local que está com alguma ação bacana. Pode ser desconto para a pessoa consumir com um valor diferenciado e a empresa também se beneficiar nesse momento de crise também econômica, mas também pode ser alguma ação mais social, como o próprio CCA está fazendo e a gente já divulgou. Então, assim, vale tudo aqui, desde que seja para o crescimento da sociedade como um todo, tá? Deixo o espaço aberto para todos vocês e acompanhem hoje às 8 da noite a minha conversa com a Paty Kiela. Otávio, te espero mais vezes por aqui. Com certeza. Foi um prazer, Paula. Valeu. Obrigadão, beijo. Tchau, tchau.